Olá, boa tarde. Eu sou Angélica Ferrarez, eu sou doutora em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nossa querida UERJ Resiste, e venho aqui muito feliz em compor essa jornada com pessoas incríveis, pessoas que são referências para mim, né? Então, estar à mesa, né, estar de mãos dadas com essas pessoas, assim, me coloca num lugar de muito prestígio, né? E essa jornada está acontecendo num momento importantíssimo, né? A gente está pensando na luta de mulheres negras, né? A gente está colocando essa luta como ordem do dia e somos nós, né? E somos nós aqui mostrando nossas caras, nossa força. Então, eu trago uma pequena contribuição para esse movimento tão grande, tão bacana que a gente tem vivido. E essa contribuição tem a ver com uma provocação, com provocações que eu tenho feito muito a partir dos meus interesses, né? Que é a gente se pensar, pensando no universo de mulheres negras, se pensar na construção dos lugares de nossos corpos, né? Então, a minha proposta é fazer uma reflexão, algumas reflexões a partir da mulata trágica que Bell Hooks traz, né? E a partir da mulata trágica, a gente repensar a categoria mulata no Brasil, né? Pensando esse lugar do corpo, né? E pensando esse lugar de consciência, né? Do lugar do corpo no mundo. Frantz Fanon, e quem me conhece sabe o quanto eu sou fanoniana, eu dialogo muito com Fanon. Então, Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele conta como que ele tomou consciência do corpo dele. E foi da seguinte maneira, citando: "Olhe um preto, era um estímulo externo me futucando quando eu passava. Eu esboçava um sorriso. Olhe um preto, é verdade, eu me divertia. Olhe um preto, o círculo fechava-se pouco a pouco. Eu me divertia abertamente. Mamãe, olhe o preto, estou com medo, medo, medo." E assim começaram a me temer. Em outra passagem, né, no mesmo livro, um pouco mais à frente, Fanon conta do passeio de uma mãe negra com uma criança negra e uma mãe branca com sua criança branca, com sua filha branca, né? E a menina branca, a criança branca, aponta para a criança negra e fala: "Olha, mamãe, uma babá criança." Então, como é violento, né? E como é interessante pensar a construção, né? E pensar a consciência, às vezes o momento da tomada de consciência do lugar do seu corpo no mundo, do lugar de nossos corpos no mundo, né? O como que esse lugar, ele é um lugar fixado pelo olhar do outro, né? Um olhar externo que nos fixa em lugares onde incide violência e onde incide a ambivalência do desejo. A gente vai ver um pouco mais à frente pensando na categoria mulata, né? Então, pensar esse lugar, pensar a partir da construção desse lugar, né? Da ocupação do lugar do corpo, a partir desse olhar externo, acaba nos constituindo e acaba nos fazendo com que a gente naturalize e internalize certas imagens a partir da ocupação desses lugares, né? Lélia Gonzalez, em 1984, em Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, Lélia Gonzalez ela vai trazer comentaristas de carnaval, né? O teor dos comentaristas de carnaval. Citando Lélia Gonzalez. Isso ela está falando em 1984. Olha que interessante, né? Descrevendo as palavras dos comentaristas. Todos sob o comando do ritmo das baterias e do rebolado das mulatas, que dizem alguns não estão no mapa. Olha aquele grupo de carro alegórico ali. Olha aquelas fantasias. Que coxas, rapaz. Veja aquela passista que vem vindo. Que bunda, meu Deus. Fecha aspas. Então, olha que interessante, né? Fanon está pensando e está descobrindo o lugar do corpo dele, né? A partir do apontamento do medo. Olha, mamãe, estou com medo.
tem medo dele, né? E a mulher negra está sendo objetificada, né, personificada na figura da passista e alimentando e sendo alimentada pelos discursos carnavalescos, por exemplo, que é um dos que eu trago aqui, justamente dentro dessa agência sexual selvagem, né? Então, a objetificação dos corpos de mulheres negras a partir, né, desse ofício da passista, isso coloca a mulher nesse lugar de um fetiche, é o fetiche do corpo, né? É o desejo de possuir, né? E ao mesmo tempo é um lugar ambivalente, né? Por quê? Porque esse olhar a partir do lugar do outro, né? Esse olhar que é fixado a partir do olhar de quem está vendo, né? Nos fixa justamente não só com sua violência, hostilidade e agressão, mas também a partir dessa ambivalência do desejo, né? Essa mulata corporificada na passista, ela é objetificada a partir de uma agência sexual selvagem, como já falei, que interessou muito para projetar o Brasil nesse imaginário social do Brasil enquanto o país dos trópicos, que é quente, né? O país onde é o país do carnaval e do futebol, é o país da hospitalidade, é um país hospitaleiro, onde o povo está para servir. Nós estamos para servir. E nesse lugar da servidão, a gente serve também das nossas mulheres, né? E a figura da mulata, ela vem encarnar justamente essa agência da servidão, né? E como a própria Lélia Gonzalez traz, a figura da mulata, ela vem atualizar, ela atualiza o mito da democracia racial, né? A gente vai ver um pouco mais à frente quando eu falar da mulata enquanto uma categoria fundante, né? Há uma linha muito tênue entre o desejo e a violência, né? Daí a mulata trágica. Bell Hooks, quando traz a mulata trágica, ela está justamente tocando nessa dimensão, onde o desejo e a violência se cruzam, né? Você percebe que ela trabalha com as categorias do teatro, quando ela traz a tragédia, né? E ela não fala da mulata drama, porque o drama é encenação de conflitos, né? O drama é uma encenação de conflitos no palco. E a tragédia não. A tragédia, ela encobre a dimensão da desgraça e da morte, né? Então, a categoria mulata, ela encobre essa dimensão da morte, onde quem morre é a própria mulher negra. Porque se essa mulher negra está personificada e objetificada na fantasia, né? Na fantasia, na agência sexual selvagem da mulata, quem está sendo tolhida, quem não está sendo vista, né? E é onde está recaindo toda essa violência, né? Essa pulsão do matar, é justamente sobre o corpo dessa mulher negra que recaem esses estigmas, né? Em uma escala crescente, escalonada pela psicanálise, Grada Quilomba, se referindo ao imigrante, Grada Quilomba traz o estrangeiro para poder criar essa escala, né? Muito baseada, fundamentada na psicanálise, onde ela fala o seguinte: o estrangeiro, que é o imigrante, pensando nos imigrantes, ela está pensando nos imigrantes imigrantes africanos na Europa, mas a gente pode apropriar dessa imagem e pensar e ampliar, né? E amplificar. O estrangeiro, ele é considerado ilegal, logo ele é o fora da lei. O fora da lei geralmente é criminoso. O fora da lei ele pode ou não ser criminoso, mas ele sempre está na esfera do perigo. Ele é perigoso. Ele pode não ser criminoso, mas o fora da lei, ele é perigoso. Então, a escala é a seguinte: o estrangeiro que é ilegal. O ilegal é o fora da lei. O fora da lei geralmente é criminoso. Pode não ser, geralmente é. O criminoso, onde há o criminoso, você considera haver perigo. Onde há perigo, há medo. E onde há medo, há a pulsão de matar. Né? Se a gente pega essa escala, né, eu me aproprio dessa escala em Grada Quilomba e penso na categoria mulata, né?
A mulata, ela é o princípio da amoralidade. Ela é amoral. Ela está fora da moral, né? O que está fora da moral pode ou não ser criminoso, mas em geral é perigoso, né? O perigo gera o medo e o medo gera a vontade de matar. Portanto, há uma linha muito tênue entre o desejo sexual e a pulsão de violência que incide sobre o corpo dessas mulheres negras, né? Desumanizando-as e colocando elas nesse lugar frágil, nesse lugar onde a morte ela pode acontecer. E se ela acontece, né, ela está sendo encoberta por relações de dominação, né? Bell Hooks diz que a cultura dominante sempre lê o corpo da mulher negra como um sinal da experiência sexual. E a ordem imaginária vai definindo as pessoas no mundo. Imagens mentais que o racismo lança sobre mulheres negras são internalizadas. E são internalizadas com o que Patricia Hill Collins chama das imagens de controle, né? Diferente dos estereótipos, né? Porque a estereotipia, ela sempre traz consigo um universo que é negativo. A estereotipia, ela é sempre um momento, né? No estereótipo você tem ali um momento fundante que é negativo, né? As imagens de controle não. As imagens de controle, elas podem e elas positivam lugares muito interessantes, né? Principalmente se a gente pensar na classe dominante, né? As imagens de controle, elas, por exemplo, naturalizaram, né? E homens brancos acabaram internalizando, por exemplo, a imagem de que eles são bons líderes, né? De que eles são bons empresários, de que eles têm mais organização e mais disciplina, né? Então, as imagens de controle, elas podem criar lugares muito positivados e muito confortáveis para determinados grupos, né? Então, assim como o patriarcado, por exemplo, ele se aproveita, né? Ele se aproveita das imagens de controle para poder fundar mesmo certas verdades, digamos assim, no imaginário social, né? Se a gente pensar, por exemplo, no patriarcado operando a partir das indústrias, que é uma questão que eu trago muito na minha tese, por exemplo, a gente percebe o quanto o patriarcado ele funda a imagem dos homens como patrões e das mulheres como empregadas, né? E dentro desse universo das mulheres como empregadas, ele também funda subdivisões. Porque que mulheres são essas que podem ser empregadas, né? A mulher branca, ela é fundada nessa estrutura patriarcal como a mulher que deve cuidar, ela é a cuidadora, ela é a mulher que deve estar cuidando do lar, ela é responsável pela educação das crianças, né? E isso eu estou falando, eu não estou falando no momento da escravidão, né? Eu me localizo muito no pós-abolição, e falo muito a partir da perspectiva da diáspora, né? Então, essa matriz, né, essa base, digamos assim, patriarcal, ela funda a imagem de que a mulher para a servidão, a mulher que pode servir e a mulher que pode ser empregada, inclusive nas indústrias, são as mulheres negras. Porque aquele ali já é um corpo para a servidão, né? E é um corpo guerreiro, a imagem da mulher guerreira, da mulher que pode servir. Então, essa mulher ela é admitida nas fábricas, sendo que sua presença é invisibilizada, inclusive na historiografia. Se a gente for na historiografia, né, eu fiz esse levantamento, eu me debrucei, né, um pouco sobre as fontes do mundo do trabalho, né? É muito difícil encontrar livros, né, que façam essa referência, né, que tragam a questão das mulheres negras nas indústrias e que lance visibilidade aos números, né, a quantidade de mulheres negras que estão ali trabalhando, né, ombro a ombro com os homens. Então, eles criou-se a imagem de que o corpo feminino de mulheres brancas dentro das indústrias, por exemplo, é um corpo fora do lugar, mas o corpo da mulher negra é um corpo que
que ele é admitido, ele é invisibilizado, mas ele é admitido, né? E por que eu estou abrindo esse parêntese? Para poder explicar o quanto que imagens de controle são poderosas e são fundantes de lugares que são naturalizados socialmente e internalizados pelas próprias pessoas, né? Então, quando eu trago, por exemplo, várias questões para a gente poder pensar a categoria mulata, várias dessas questões batem, né, em algumas mulheres negras como questões que elas nunca pararam para pensar ou questões que elas se veem distante. Não, isso está distante de mim, sabe? E, na verdade, tem muito mais a ver com esse processo do quanto se internalizou e o quanto que esse trabalho, né, de trazer à tona essas imagens é um trabalho que requer ainda muito, muito esforço, né? E se a gente pensar, né, nos processos de internalização e de naturalização da mulata, a gente vive momentos diferentes, a gente viveu momentos diferentes na nossa sociedade, onde discursos, seja discursos médicos, seja discursos literários, seja discursos carnavalescos, né, que eu trago bastante, esses discursos, em momentos diferentes, eles conseguem naturalizar essas imagens de controle, né? Então, por exemplo, se eu for na literatura, só para poder dar um dos exemplos, né? Se a gente for na literatura para poder pensar como que é pensado, como que é projetada essa categoria mulata, né? Na literatura a gente tem, por exemplo, Jorge Amado com Gabriela Cravo e Canela, né? Então, você pode nunca ter lido a obra de Jorge Amado, mas aquela imagem da novela, né? Aquela imagem de Sônia Braga no telhado, com vestido curto, né? Com a coisa do par de coxas que Lélia Gonzalez traz, a coisa do par de coxas ali sobressalente, né? A coisa de um corpo desejo que está ali naquele telhado, aquela imagem muito clássica entre nós, né? Se a gente for na mulata em Aloysio Azevedo, no Cortiço, por exemplo, a mulata ela tem cheiro de baunilha, de manjericão, sabe? Então a mulata na literatura, ela sempre está atiçando os sentidos do paladar. Ela é cravo e canela, né? Ela é o olfato, é o paladar, eu quero cheirar e eu quero comer essa mulata, né? Porque ela ativa esses sentidos, do paladar, do olfato, né? Ela é manjericão, ela é cravo e canela, ela é baunilha, né? Ela é perfume, então ela tá sempre com essa agência sexual, né? Agregada ali no corpo dela, né? Se a gente for, por exemplo, no próprio discurso literário para poder pensar o mulato, a gente tem uma outra construção, né? O mulato, no próprio Aloysio Azevedo, que pensa a mulata manjericão, o mulato em Aloysio Azevedo, ele é um homem da ascensão social. O mulato é o homem que ele ascende socialmente. O mulato em Gilberto Freire, se a gente for em Sobrados e Mucambos, ele é o homem que consegue colocar o terno, né? Ele é o homem negro que ele conseguiu colocar o terno, que aprendeu a dar o nó na própria gravata. Eles são os bacharéis, né? Os primeiros homens negros que conseguem fazer seus bacharelados, né? São esses os mulatos. Ou seja, o mulato, ele é o homem da ascensão social. Enquanto a mulata, ela é essa imagem objetificada. E essa imagem objetificada que, claro, que vai encobrir diversas violências. E são sobre essas violências, né, que Bell Hooks traz quando ela pensa na mulata trágica, né? Quando ela pensa nessa dimensão sexual e na dimensão da violência ali, intercambiando experiências, a ponto que essa mulata, ela vira alvo, sim, né, do desejo de pulsão das pessoas, de matar, de objetificar, de possuir, né? Eu falei um pouco do discurso literário, né? Se a gente for, por exemplo, no discurso científico, eu gosto muito de trazer o exemplo de Sarah Baartman, né? Por quê? Porque Sarah Baartman, ela tem um corpo escrutinado para um momento fundante na ciência médica e um momento fundante no racismo científico, né? Sarah Baartman, ela é uma mulher da África do Sul, nascida em 1789, e ela, aos 21 anos, ela é levada
por conta da bunda dela, ela tem uma bunda acentuada, né? Então ela foi levada para exibições circenses em Londres, né? Sarah Baartman, ela despertou tanto o interesse da ala médica que ela sai do circo e vai para o laboratório em Paris. Então, em Londres, ela está sendo exibida nesses circos. Esses circos que exibiam o que eles chamavam de anomalias, né? Então, exibiam anomalias, mas na esfera do riso, do grotesco, né? Então, Sarah Baartman, ela está sendo exibida num circo em Londres e ela chama a atenção da ala médica que traz ela para poder estudá-la, para poder estar mais próximo daquele corpo anormal, né? E leva ela para Paris, onde ela começa a ser explorada sexualmente e serve também para apreciação médica, né? Sarah Baartman, ela morre alcoólatra e prostituída aos 26 anos de idade, super jovem, né? O corpo dela é escrutinado a serviço da ciência médica, né, que se racializava. A medicina, é importante lembrar que a medicina do século XIX foi uma dessas práticas discursivas que inscreveu o corpo como lugar de significação da diferença, né? O naturalista Georges Cuvier, o mesmo que fundou o termo raça na ciência moderna, depois da morte de Sarah Baartman, ele fez um modelo de gesso do corpo dela, antes de dissecá-lo, né? O cérebro e os órgãos genitais de Sarah Baartman ficaram expostos no Museu do Homem em Paris até 1974. Somente em 1994, após a eleição de Nelson Mandela, né, que foi pedida a repatriação dos restos mortais de Sarah para o seu país, né, para eles poderem tentar dar um enterro digno, né, a um corpo que já tinha sido escrutinado, e um corpo que tinha sido escrutinado a serviço do que eles foram chamados, do que se chamou, né, do que se convencionou chamar de ciência moderna, né. Então, eu costumo trazer o exemplo de Sarah Baartman, porque assim como o corpo de Sarah foi um corpo escrutinado a serviço da ciência e fundante, né, de um racismo científico, o corpo da mulata, eu recuo em Sarah Baartman e volto para a mulata, né? O corpo da mulata, por sua vez, é um corpo também fundante, né? Dessa personificação, dessa objetificação, né? Desse corpo desejo, desse corpo mercadoria. E, ao mesmo tempo, ele é atualizador do mito da democracia racial, porque ele é justamente projetado, né, junto com essa imagem do Brasil legal, do Brasil receptivo, do Brasil futebol e carnaval, né, ele está sendo projetado junto com essas imagens, né, e ele está sendo colocado a serviço, né, a serviço dessa empresa, né. Nesse processo, né, eu gosto muito de chamar a atenção para esses corpos de mulheres negras, né, com essa economia sexual específica e como um corpo que sofre o processo de mulatização. É justamente esse corpo que recobre, né, o corpo desejo, o corpo violência, o corpo perigo, né? Grada Quilomba, ainda Grada Quilomba, citando mais uma vez Grada fala, abre aspas, vejo imagens que não me representam como mulher negra, que representam um imaginário branco do que é ser negra, mas não são imagens de quem eu sou. Fecha aspas, né? Então, o que eu quero trazer aqui, para a gente poder pensar essas provocações aqui, é justamente para que a gente descubra o corpo da mulata, né? Não é descobrir de descoberta, mas descobrir de retirar as camadas, né? Vamos retirar as camadas, né, que foram projetadas e internalizadas sobre o corpo dessa mulata, né? E vamos ver o que tem, o que sobra. Sobra a mulher negra, né? E aí humanizamos esse processo, a gente humaniza a mulata, dissolvendo essa categoria, dissipando essa categoria. Então a gente dissipa a categoria mulata, humaniza a mulher negra que está ali, né? É claro que isso é um trabalho que, enfim, trabalhar
com deslocamento de imagens, né? Isso é trabalhar com processos onde você desinternaliza, né, certos comportamentos, certas atitudes, porque as imagens de controle fazem com que a gente também assuma certas atitudes e comportamentos, né, diante da vida. Então, é uma desarticulação que não é fácil, e é uma desarticulação que está na arena mesmo de desarticulação do racismo, né? Então, assim, eu gosto muito da imagem, né, que Grada Quilomba traz da ferida, né, o racismo como uma ferida aberta, que dói, que sangra, né, mas que a gente não estanca, né, é sempre uma ferida aberta. E gosto muito de pensar nesse corpo, né, nesse corpo dessa mulher negra, como esse corpo que está ferido, como esse corpo que precisa, né, ser visto, precisa ser humanizado para a gente poder estancar certas dominações e certas violências que recaem sobre esse corpo, justamente porque esse corpo está investido da categoria mulata, né? Enfim, são algumas provocações que eu trago aqui. Eu acabei de entregar uma tese sobre uma porta-bandeira, né, um biografema que eu fiz de uma porta-bandeira, e é claro que quando eu me dedico à porta-bandeira, ao ofício da porta-bandeira, eu acabei me dedicando ao ofício da baiana, ao ofício da passista, né? E aí por isso que a mulata ela entrou tão forte, né, essas discussões sobre a questão da mulata entrou tão forte no meu trabalho, né? E é uma das questões que eu tenho mais desdobrado agora pós-defesa, né? E é uma das discussões que mais me anima no sentido de colocar isso como ordem do dia, né? Enfim, mais uma vez agradeço muito a participação, agradeço muito ao grupo de historiadores negros. É um grupo muito potente, né? Eu me sinto muito prestigiada de fazer parte desse grupo. Espero agora que com a entrega da tese, né, eu consiga ter mais tempo para poder somar em outras frentes com vocês, viu? Fiquem aí, assistam todas as jornadas. Vem agora meu amigo Leandro Bulhões, queridíssimo, e muitíssimo obrigada, viu? Obrigada pelo convite, obrigada pela audiência e sigam os historiadores negros. A gente tem muita coisa para falar, a gente precisa ser lido, a gente precisa ser ouvido e a gente precisa ser reconhecido, viu? É isso, obrigada, muitíssimo obrigada